Shalom mais uma vez, meus queridos irmãos, nesta sexta-feira, na preparação para o Shabat, hoje é dia 8/1/2021. Meu nome é Moré Fábio Pires, nós estamos começando mais um programa aqui no canal Fábio Pires, no nosso podcast dessa plataforma do YouTube. Se você tem acompanhado esse programa desde o dia 13/7, você então entende o propósito das nossas mensagens. O propósito das nossas mensagens é a tentativa de trazer reflexões para a elevação espiritual das nossas vidas, das nossas almas. Independente de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a esse cenário trágico, mais uma vez tivemos mais um cenário trágico, mais uma peça colocada no cenário trágico do mundo nesta semana, o que poderá levar verdadeiramente as nações ao caos ainda maior espiritual, ainda que confiemos em Adonai e ainda que certas situações ainda possam trazer uma mudança e o que nós colocamos como um refrigério das nossas almas por algum tempo. O Eterno controla e elabora todas as coisas. Temos a mais plena confiança no Eterno, única e exclusivamente. Não dependemos de governos, não dependemos de homens, não dependemos de políticos, no fundo. No final das contas, dependemos única e exclusivamente da sua Hesed, da sua misericórdia. Mensagem 94 do dia 8/1 do podcast Canal Fábio Pires, aqui mais uma vez para você. Agradecemos os que estão participando conosco nessa mensagem. O tema A Importância da Vida, parte 2. O tema que nós iniciamos ontem, inclusive, falando sobre algumas características dentro do texto que nós organizamos, que nós retivemos direto do Chabad, um site excelente, inclusive, de grandes reflexões espirituais do mundo judaico ortodoxo, né? Quem vos fala aqui não é um judeu ortodoxo, eu não sou um judeu ortodoxo, eu sou um judeu messiânico, dependendo do ponto de vista nazareno, como nós podemos colocar também. Fizemos um trabalho sobre isso. Você pode acompanhar nos nossos podcasts. E essa parte 2 vai trazer a continuação da leitura desse texto, que foi muito, na verdade, muito elogiado pelos irmãos no trabalho de ontem. Os irmãos gostaram muito, ficamos muito contentes por causa disso. E o Eterno tem preparado temas importantes para nós. Então, nós recebemos esse texto e nós estamos fazendo a interpretação direto do Chabad.org. Okay? Saiu o finalzinho aqui na tela seguinte. Encontre-nos nas redes sociais, no Instagram, nós estamos em @fabio73book, @CEETDerazahav, estamos em @relacionamentos da Torá e na página remodelada @lições de vida, CEETDZ. Tudo isso no Instagram, nós trabalhamos no Instagram também. Lá nós deixamos as nossas postagens, deixamos os nossos temas. Você pode também nos encontrar no Instagram em @livraria Kedushá. E nessa livraria nós brindamos os irmãos com excelentes obras que têm ajudado a muitas pessoas na vida espiritual, no tratado espiritual, em como aprender a sermos mais espirituais. Isso está faltando muito, inclusive, nas redes sociais. Algumas pessoas fazem excelentes trabalhos sobre esse tema. Gostaria de deixar aqui duas considerações para o trabalho do irmão Felipe Cunha, no canal Orochi Felipe Cunha Oficial, e também para o irmão Tzadok Benderer, líder da comunidade Bnei Or, aqui também no YouTube. Então, o canal é Judaísmo Nazareno, Bnei Or. Lá nós encontramos excelentes mensagens também de cunho espiritual. Nós estamos no Twitter, em @fabio73b. Estamos com mensagens diárias de reflexão
Você pode também nos enviar um e-mail se você tiver alguma dúvida, quiser algum tipo de esclarecimento, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Você também, caso deseje participar de um dos nossos grupos de estudo pelo WhatsApp ou pelo Telegram, você também está convidado a fazer parte conosco. Mais uma vez, agradecemos a participação dos queridos irmãos que estão conosco. Bendito seja o Eterno pelas vossas vidas. E estamos entrando em contato com alguns irmãos. Deixamos, inclusive, um e-mail para um irmão especial aqui que está conosco também. Ele pode acompanhar lá na caixa de e-mail dele. Nosso irmão da Inglaterra. Depois ele vai verificar o e-mail que nós enviamos. Agradecemos aos irmãos que estão também acompanhando nessa semana, principalmente, não é nessa semana, que está sendo uma semana especial por causa dos assuntos que nós estamos tratando. Então, dentro desse podcast, para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos embasados e objetivados aqui não apenas pelo conhecimento, mas principalmente pelos conceitos, em trazer uma techuvá a mais fidedigna possível com relação ao arrependimento, com relação ao que nós chamamos de retorno, e analisando através desses programas, se utilizando de obras que têm sido analisadas aí no decorrer de todos esses trabalhos que nós temos feito, e todos os dias agora, isso desde novembro, né, se não me engano, que nós iniciamos, que tem trazido para todos os irmãos reflexões às vezes muito fortes sobre nós mesmos. São reflexões que eu faço a respeito da minha vida, reflexões as quais nós precisamos trazer para a nossa realidade. E ainda que nós recebamos toda a bondade, toda a caridade, que nós recebamos toda a compreensão do Eterno, irmãos, nós precisamos tratar a techuvá da melhor maneira possível. Nós temos hoje, na verdade, uma grande incumbência de fazermos uma grande reparação, né, nas nossas vidas. Nós temos a grande incumbência de tratar a nossa vida da melhor maneira possível com relação àquilo que o Eterno tem buscado, né, para nós. O Eterno tem estabelecido regras, irmãos, e nós temos que obedecer a essas regras, porque se nós não obedecemos essas regras, são regras espirituais. Se nós não obedecemos essas regras, nós estaríamos em tremenda falta com o Eterno. Muitos de nós já estamos nessa tremenda falta com o Eterno. Eu vejo que, por mais esforços que nós possamos fazer para atingir um nível satisfatório ao Eterno, nós nunca estaremos santos o suficiente, kedoshim o suficientes para agradá-lo. Então, mesmo assim, a nossa obrigação em satisfazê-lo. A gente vem com uma carga, irmãos, muito displicente do cristianismo. Eu analiso muito assim. Lamentavelmente, muitas pessoas estão trazendo essa carga displicente do cristianismo para o movimento do retorno, para o movimento da techuvá. A gente fica um pouco aborrecido com algumas mensagens, inclusive que a gente vê na internet, né? Alguns estudos que são feitos, pessoas que não compreendem, inclusive, os temas dentro do judaísmo, dentro daquilo que o povo judeu tem feito ao longo dos séculos. E isso, infelizmente, nos faz até
nos afastar, né, de algumas pessoas. Mas que não seja isso, na verdade, um ponto de separação total, né? Nós temos muitas das vezes visões diferenciadas, como eu já coloquei algumas vezes nos nossos trabalhos. Na época de Yeshua existia essas visões diferenciadas do comportamento, da maneira de agir. Existia pessoas que relativizavam um pouco os costumes, os mandamentos, como existe pessoas que relativizam os costumes, os mandamentos nos dias de hoje. Nós nunca também podemos nos considerar que estamos certos e estamos acima dos outros. E não é esse o conteúdo da minha fala, irmãos. Mas é tratarmos, na verdade, de sermos íntegros, né, com as nossas mensagens. Se eu sou íntegro com a minha mensagem aqui, eu preciso ser íntegro também na presença de um outro irmão. Se eu for participar, de repente, de uma live ou de um outro trabalho, nós temos que ser íntegros com aquilo que nós ensinamos. E a gente, às vezes, vê um comportamento um tanto quanto diferenciado com relação a algumas pessoas que conversam conosco e depois, em seus trabalhos, até com outras pessoas, dizem temas e falam temas diferentes. Então existe uma coisa chamada integridade para com o Eterno. Né? Você manter a tua posição independente da outra pessoa, se ela vai gostar ou não, se ela vai aceitar ou não. Né? Então, como a gente sempre também observa que as pessoas se aninham, se juntam com pessoas que pensam da mesma maneira, isso é comum, né, dentro do pensamento do ser humano. A gente sabe que isso, até a volta de Mashiach, vai existir. Quando Yeshua voltar, ele vai estabelecer um governo na face da terra e nós vamos ver o que verdadeiramente era certo, ou o que era errado, ou o que era desnecessário, ou o que era muito necessário e as pessoas não observavam, etc, etc, etc. Mas ainda assim, acima de tudo, nós temos as Escrituras e nós temos que estar com as Escrituras em cumprimento. Mas mesmo assim, existem interpretações diferentes das Escrituras, por isso que existem as vertentes, por isso que existem as linhas de pensamento dentro das religiões, dentro do cristianismo, dentro do judaísmo. Inclusive, o cristianismo é uma maneira de pensar diferente das Escrituras. E isso se formou, na verdade, como um pensamento à parte, para relativizar e paralelizar a doutrina dos nossos pais. É que eu vou sempre defender a doutrina dos nossos pais. Sim, eu pratico o judaísmo, mas eu não fico mencionando a palavra judaísmo, porque as pessoas se assustam um pouco, justamente por haver pessoas que negativizam isso e isso nos causa muito aborrecimento. Mas deixando isso de lado, que foquemos o nosso objetivo. Yeshua praticava o judaísmo da sua época. Quem dizer que isso não é verdade está equivocado, está usando uma tendência negativa, inclusive para desviar o pensamento das pessoas. Avraham, Isaac e Yaakov não praticavam o judaísmo, praticavam verdadeiramente a doutrina estabelecida pelo Eterno. O mesmo fazia Yeshua, só que a nomenclatura mudou na época. Foram acrescidas algumas tradições, e Yeshua cumpriu inclusive essas tradições. Quem também achar que isso não é verdade, não conhece inteiramente dentro do contexto original da Brit Hadashah, eu devo dizer assim, e quem vos fala não é um grande conhecedor. Mais uma vez, não estou me colocando acima das pessoas, dos irmãos, que inclusive estudam teólogos reformados, por exemplo, que fazem os seus estudos, mas não têm a coragem sequer de guardar o Shabat, e criticam, por exemplo, uma vertente famosa do cristianismo que guarda o Shabat, e que tem pessoas que são muito inteligentes, que também estão no engano de Roma, que creem num Deus trino, num Elohim trino, quero dizer, que fazem a Tevilá em nome dessa mesma trindade, ou algo que nós não concordamos e repudiamos. O Eterno é um, verdadeiramente sempre foi. Então, o que nós queremos dizer é que essas diferenças, elas existem, elas vão sempre existir. Mas a tônica daqui de tudo que eu estou falando, para entrarmos no nosso assunto, que possamos conviver com essas diferenças, é o que realmente hoje não está acontecendo. Mas vamos prosseguir, vamos seguir em frente. Quem se agradar das nossas mensagens estará aqui. Quem não se agradar, né, vai ouvir uma, duas vezes, vai se retirar, não vai concordar, mas o que nós tentamos fazer aqui, na verdade, é reproduzir a fidelidade das Escrituras,
baseado no legado intelectual, no legado de construção, inclusive do legado espiritual do povo de Israel, tendo Yeshua como o maior mestre, isto é, o maior rabino de todos os tempos, porque ele era rabino. Esse é o ponto. E não existe para mim techuvá que não reconheça o legado espiritual do povo de Israel. Não existe techuvá que não reconheça o legado do povo judeu. Esse é o ponto, e é isso que eu gostaria de deixar claro, inclusive para o nosso trabalho, numa abertura do texto que nós vamos fazer agora. Mensagem número 94, de 8/1, a importância da vida. Parte 2, nós lemos esse texto ontem e tivemos um bom retorno, os irmãos, né? Gostaram, e eu creio que esse texto ele veio e que a Ruach HaKodesh possa nos abençoar nesse sentido, para que possamos entender e compreender os desígnios do Eterno. Bem, hoje, dentro dessa mensagem, dentro da continuação daquilo que nós falamos ontem, nós vamos fazer a leitura da segunda parte desse texto. Nós deixamos, inclusive, no podcast de ontem, o link lá do site do Chabad para o texto do Zalman Goldstein, provavelmente seja um rabino, e a segunda parte, a continuação, seria aqui desse texto muito interessante, por sinal, o tema Nas Mãos do Eterno. O nome do texto, a importância da vida, que é o tema desse trabalho, baseado nesse texto. Nas mãos de Elohim, nas mãos do Eterno. Nós encontramos uma expressão em textos judaicos que, mesmo que, abre aspas, uma espada paira sobre o pescoço de uma pessoa, fecha aspas, e a morte parece certa, ainda assim ela não deve entrar em desespero. Pois da mesma forma que sabe que o Eterno criou o mundo e sustenta a vida, nele é preciso saber que o Eterno pode intervir e anular o que parece ser um destino certo. Colocando de outra maneira, se o Eterno não deseja que estejamos vivos nesse exato instante, o que eu falo muitas vezes, inclusive deixo marcado aqui, que é o Eterno que traz o desígnio nas nossas vidas, nós imediatamente deixaríamos de existir. Esse fato por si só já demonstra que Ele quer que vivamos. Se nós, ou os nossos entes queridos, não podemos ver uma razão para permanecer vivos, isso não significa que o Eterno não o deseja. O Eterno está sempre no controle e isso deve nos fornecer uma grande força, coragem e conforto. A Ele pertence a vida e a morte. A Ele pertence todas as coisas. Ao Eterno pertence um momento que nós estamos vivos aqui, por exemplo, né? O momento que nós estamos sendo brindados pelo dom da vida, é o mesmo momento que Ele também pode decidir que não vivamos mais. E após a morte nós temos a consciência de que isso continua, na verdade, até a volta de Yeshua HaMashiach. Aqui nós cremos na imortalidade da alma. Pessoas na Teshuvah que não creem na imortalidade da alma, por exemplo, porque vem de conceitos cristãos, né? O cristianismo, uma parte do cristianismo crê na imortalidade da alma. Nós cremos também de que a alma ela continua com uma consciência, né? O corpo não, mas a alma continua com uma consciência. Isso é importante que a gente deixe isso claro, tá? Isso não tem nada a ver com esoterismo, isso não tem nada a ver com religiões pagãs, nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que, em havendo esta consciência, como dentro da doutrina dos nossos pais se crê piamente na ressurreição dos mortos, e Yeshua mesmo nos garantiu isso, as nossas vidas serão recobradas quando da volta de Yeshua HaMashiach. Mas a nossa consciência em si, ela não é perdida. Bem, em o Eterno estando no poder, no controle de todas as coisas,
nós estamos dentro de um propósito do qual ele requer que, enquanto há vida, há esperança para todas as coisas. Por isso que nós comentamos ontem que o conceito da eutanásia, ele agride profundamente aquilo que o Eterno tem colocado, né, em nós, como um mandamento de que nós não podemos tratar o conceito da vida enquanto ela ainda existe, enquanto existe um fio, né, uma linha de vida, esse conceito não pode ser jogado fora. Isto é importante. Isso nós conhecemos. Isso nós sabemos. Então, se nós temos essa consciência, fere totalmente este conceito de que a pessoa está no final da sua vida, ela merece um golpe de misericórdia. Não somos nós que damos esse golpe de misericórdia. É o Eterno que dá o dom da vida, ou retira esta vida. Então cabe ao Eterno fazer a retirada desta vida. E inclusive existe um tema dentro da obra da Rebecca Brown, casada com um judeu, inclusive ela, né, ela é especialista em batalhas espirituais. Na obra Ele Veio para Libertar os Cativos, que ela, se não me engano, dentro dessa obra, que ela diz que o Eterno a proibiu de fazer uma oração, de pedir a vida de uma esposa de um líder cristão, porque, na verdade, essa pessoa iria trazer dissabores para esse líder, e que o Eterno não estava programando que essa mulher vivesse. Tá? Então, isso narrado na história dessa irmã, né, cristã, dentro da obra, se eu não me engano, Ele Veio para Libertar os Cativos, e de que o Eterno, isso não acontece com todos, obviamente, mas de que o Eterno tem desígnios especiais. Então é o Eterno que decide se a pessoa vai viver. É única e exclusivamente Ele se decide se a pessoa vai findar, vai morrer naquele momento. Numa encruzilhada, continuação do texto, quando decisões devem ser tomadas acerca de cuidados consigo próprio ou de um ente querido. Todos os envolvidos estão geralmente motivados pela preocupação com o paciente e o desejo de fazer a coisa certa. Na maioria das vezes é mais fácil dizer do que fazer. Quem pode afirmar o que é verdadeiramente correto fazer? Quem somos nós para tomar uma atitude que pode se tornar irreversível? Como aqueles que servem ao Eterno, sendo judeus ou não judeus tradicionais, temos a sorte de possuir a Torá. Nós sempre comentamos que a Torá é válida para todos. Quem não reconhece, na verdade, a Torá são aqueles que negligenciam esse ensinamento, ainda que a cumpram de maneira inconsciente, vamos colocar assim, porque os 10 mandamentos é o cumprimento da Torá. Ela serve como luz, a Torá serve como luz condutora que nos ilumina e orienta para todas as questões da vida. Conforme mencionado anteriormente, a Torá enfatiza a obrigação de todos de prolongar a vida. Então, outra vez, a Torá enfatiza a obrigação de todos de prolongar a vida. Além de muitas outras razões, durante estes momentos extras, a alma ainda pode fazer teshuvá, alcançar o verdadeiro arrependimento e alcançar o cumprimento de sua missão. Uma oportunidade que se perde no momento em que a alma deixa esse mundo. Muito sério. Enquanto a vida há esperança. Nós nunca podemos, eu vou deixar uma frase muito, talvez emblemática, irmãos. Uma coisa que nós não podemos falar, isso vai de correção. Essa palavra de exortação agora, eu reconheço. E para mim primeiro. Nunca podemos dizer, essa pessoa não tem jeito. Ou frases terríveis, pejorativas, esse não presta para nada. Essas duas são uma das duas frases mais tenebrosas que nós podemos pronunciar, que pode sair da nossa boca. Então, irmãos, nós não podemos pronunciar palavras abomináveis para as pessoas. Nem para crianças ou nossos filhos, nem para os nossos cônjuges, nem para os nossos pais,
muito menos para os nossos pais, muito menos para os nossos irmãos, porque essa é uma tremenda maldição que nós colocamos na vida de alguém. Vou repetir as frases. Você não tem mais jeito, ou você não presta para nada. Frases desse sentido. E o Eterno se entristece profundamente. Nós temos visto pessoas, inclusive, com pouca atitude espiritual, dentro de lideranças, se comportando como nécios, como pessoas não convertidas. No judaísmo também. A partir do momento que pessoas ofendem a Yeshua, porque também pela Torá e pela tradição nós não podemos ofender líderes, a partir do momento que isso acontece, nós estamos quebrando, inclusive, um mandamento e estamos entristecendo o coração do Eterno. Então hoje, irmãos, nós precisamos reverter essa situação. Há como reverter? Eu digo, respondo agora. Sim, há como reverter. Através do arrependimento. Através da teshuvá. Então o Eterno tem chamado pessoas para fazer teshuvá. E o Eterno tem trabalhado com pessoas para fazer a teshuvá. Em todos os níveis, em todos os sentidos. Então nós temos essa obrigação hoje, irmãos, que é uma obrigação que nós temos desde o momento que nós nascemos, de fazer teshuvá. Só que não nos foi ensinado isso. Isso é um dos preceitos da vida, o arrependimento. Lembre, Meiahu 6, versos 10 a 19. E agora estou falando de preceitos espirituais. Muitas pessoas desdenham dos preceitos espirituais. Você quer mostrar a verdade para alguém que diz crer nas Escrituras? Mostre as próprias Escrituras para essa pessoa. Se ela se conformar e reconhecer o seu erro ou a atitude equivocada em que ela está, Baruch Hashem. Se ela se ofender, é porque ela não tem, assim, tanto temor com relação às coisas do Eterno através dos próprios escritos que ela supostamente diz crer. A alma ainda pode fazer teshuvá. Ela pode alcançar o verdadeiro arrependimento e alcançar o cumprimento da sua missão nesse mundo. Só que essa oportunidade ela é perdida no momento em que a alma deixa esse mundo. Então não cabe a nós decidir quando a pessoa deve morrer ou não. Não cabe no processo de leito de hospital, na cama do hospital, se aplicar uma injeção letal para que a pessoa venha a falecer porque você quer amenizar, entre aspas, o sofrimento da pessoa. E é isso que as pessoas não sabem. E é isso que as pessoas não consideram. E por que as pessoas fazem isso? Por que isso ficou muito em voga, em moda? Vou usar uma palavra negativa, uma palavra que nem deveria colocar, moda, não é isso? Claro. Mas por que se tornou um hábito para as pessoas já em estado terminal? É isso que eu quero dizer. Eutanásia é pessoas em estado terminal, do qual a família, os filhos, ou quaisquer outros responsáveis, às vezes o cônjuge que está vivo, vai decidir se a pessoa vai continuar a viver ou não. E existem tantos outros conceitos, irmãos. Tantos outros. E de que a sociedade está viciada. De que a sociedade foi, na verdade, mal acostumada
São conceitos. Por exemplo, roupas unissexes nos anos 80 era muito comum. Uma roupa que é para homem e para mulher. Isso é um absurdo, isso não existe, irmãos. Ora, e muitos de nós apoiavam isso, porque nós não tínhamos temor ao Eterno, temor a Elohim. Como que você pode apoiar uma roupa que serve para homem e para mulher? É isso que a Torá nos diz, irmãos? É isso que a palavra do Eterno nos diz? Isso é transgressão, na verdade. Como é transgressão esse conceito? De se retirar a vida das pessoas. Nós não temos essa autoridade, porque como acabamos de ler agora, nós não aprendemos no cristianismo de que a pessoa pode se arrepender até o último momento da sua vida. Olha que interessante. Não foi isso, irmão, que nós aprendemos? Por que o cristianismo colocou isso? Porque ele aprendeu da doutrina dos nossos pais. Avraham, Isaac e Jacob. O cristianismo não inventou isso. Coloquem definitivamente em vossas mentes. O cristianismo não inventou conceitos. O cristianismo recebeu isso da antiguidade, do judaísmo antigo, do conceito dos profetas, do conceito dos nossos patriarcas. Vamos colocar definitivamente isso, irmãos, em nossas mentes. Porque uma religião não pode tomar o lugar de um conceito kadosh que foi dado pelo Eterno desde a criação do mundo. Uma religião que nega a guarda do Shabat, que dividiu o Eterno em três. Uma religião que deformou a imagem do Messias, e ainda pela sua grande misericórdia o Messias aparece a tantas pessoas, mesmo dentro de conceitos equivocados, pela misericórdia do Eterno é que ele envia o seu Filho para fazer isso ainda. E pela grande misericórdia do Eterno que ele enviou o seu Filho para que morresse pelos nossos pecados. Então, se a pessoa, voltando, se a pessoa pode se arrepender até o final, por que nós vamos tirar a vida dessa pessoa, irmãos? A vida é importante. A importância da vida, isso é fundamental. Vocês sabiam que nós não podemos matar um animal? Você não pode matar nenhum inseto no dia do Shabat. Sabiam disso, irmãos? Eu vou repetir. No Shabat você não pode matar nenhum inseto. Você faz o quê? Espanta. Algumas pessoas devem estar achando agora o cúmulo isso que eu estou falando. Porque você está extinguindo a vida. É claro, você tem um mosquito, você não sabe se aquele mosquito vai transmitir doenças. Quando eu aprendi isso, o que eu fiz? Eu passei a espantar. Ainda que algumas pessoas achem isso o cúmulo. Principalmente no Shabat. Claro, se vê um animal atacando o seu filho ou vem te atacar, por favor, irmãos, eu gostaria que os irmãos tivessem um pouco de bom senso também, né? Aqueles que estão nos ouvindo. O conceito de defesa. Ninguém aqui é insano para falar o contrário. Deixe-se de peito aberto se um animal vier te atacar. Um animal peçonhento, como uma cobra, um rato. É óbvio que não, irmãos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o conceito da vida ele deve ser respeitado. As pessoas sempre lembram do mosquito, né? Eu acabei de explicar aqui agora, na verdade. Os mosquitos transmitem doenças, né? Ou você vai espantar, tirar um mosquito, ou você vai matar um mosquito. Né? Claro. Agora, cuidado, no Shabat é uma coisa. O Shabat é um dia muito santo. No Shabat nós não discutimos com as pessoas. No Shabat ninguém acerta as suas diferenças. No Shabat ninguém acende o fogo da discórdia, nem o fogo físico, nem o fogo da discórdia. No Shabat ninguém pode querer tirar satisfações. O Shabat é um dia de paz, de shalom. O Shabat não é dia de negatividade. O Shabat não é um dia para você ficar na cama depressivo. Não é para isso, irmãos. Não é para isso. Por isso nós temos que lutar. Porque disso está a importância da vida. Mensagem número 94, de 8/1 do podcast Canal Fábio Pires. A continuação do tema A Importância da Vida, parte 2, de ontem, do dia 7/1. A vida de todos é importante.
A vida de um pecador é importante. Por incrível que pareça, o que eu vou colocar agora, a vida de um bandido é importante porque você não sabe se aquela pessoa vai se arrepender no dia seguinte ou no mesmo dia. Para o Eterno, a vida de todos, sem exceção, é importante, ainda que você não concorde com o que eu esteja falando sobre isso agora. Ainda que o teu coração peça por justiça, ainda que o teu coração esteja indignado, mas para o Eterno, a vida de todos é importante, porque a minha vida foi importante, eu que cometia pecados. E você que está nos ouvindo também, que cometia terríveis pecados. Repito, como eu falei ontem, só pelo fato de você não matar e não roubar. E os outros? Então, se você acha que a vida de um bandido, ou dos milhares de bandidos que estão nas cadeias, não são importantes, por isso que Yeshua disse, visitar os detentos, não é isso? Nas prisões. Pessoas, os famosos capelães, eles fazem obra dentro das cadeias. Eles vão levar a palavra do Eterno. Os judeus fazem isso também. Por quê? Porque na sua visão, eles não têm importância, irmãos. A importância da vida não vale para as pessoas que estão nas cadeias? A importância da vida não tem validade para aqueles que cometeram crimes hediondos e que podem ser perdoados pelo Eterno, irmãos? Sinceramente, vamos fazer uma reflexão nos nossos corações a respeito disso, irmãos? É o Eterno que vai julgar a todos eles, se eles irão para o lago de fogo ou se eles herdarão o Olam Rabá. Não somos nós, não sou eu e ninguém que está acompanhando aqui. E isso também entra no nosso tema. Ora, nós temos que analisar tudo. Eu conheci, quando me converti, um ex-bandido, um ex-traficante do Rio de Janeiro, um homem convertido, em 1996. E eu diria o quê? Que o Eterno foi injusto? Deveria o Eterno ter deixá-lo ser morto? Aprove ao Eterno, agradou ao Eterno que aquele homem permanecesse vivo. O Eterno aplicou a importância da vida para aquele homem. Quem sou eu, irmãos, para fazer esse tipo de julgamento? O que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos assumir uma consciência de vida. Não uma consciência de morte. Não é isso que o Eterno deseja de nós. O Eterno requer que nós estejamos, ou sejamos participantes da vida. Continuando o texto. Quando tomadas de decisões afetam a vida de uma pessoa, deve-se levar em consideração as necessidades da alma, bem como as do corpo. É fundamental consultar um líder especializado, no caso um rabino, nessa área da lei judaica. Isso vai garantir que tudo o que é feito está de acordo com a Torá. Dessa forma, a pessoa estará em paz, sabendo que fez o que é certo de acordo com o Eterno para o seu ente querido. A vida está acima de todas as coisas. A vida sempre vale a pena ser vivida. Bem, cada momento em que a alma está no corpo é extremamente valioso. Podemos não entender o que isso significa em nossos termos, mas uma coisa é certa: qualidade deve ser medida por mais do que aquilo que vemos ou somos capazes de compreender. E para isso devemos voltar para a Torá e para a orientação, de um líder, no caso de um rabino. Nós estamos tratando de um texto judaico, tá? Mas você tem um mentor, você tem um líder, às vezes você tem um moré, uma pessoa que pode te ajudar. E eu tenho uma pessoa hoje que me aconselha. Novamente, o Eterno me colocou uma pessoa que pode me aconselhar, uma pessoa experiente.
Nós precisamos de pessoas experientes para nos aconselhar. A Torá ensina que as almas vêm à Terra para muitas finalidades. Pode ser que o destino da sua alma é para provocar certas respostas da nossa parte, para nos ensinar sobre o sentido da vida e do amor, ou para nos ajudar a nos relacionar com a essência da pessoa, e não com seu aspecto físico. Se formos bem-sucedidos em aprender a lição, então a alma completou a sua missão e é recompensada por isso. Se falharmos em responder com sensibilidade e respeito ao valor incondicional da vida dessa pessoa, não apenas negamos à sua alma realização espiritual e recompensa, mas também estaremos negando uma pequena parcela da nossa própria realização. Aprender lições é fundamental. Em tudo, irmãos, há uma lição a ser aprendida. Em tudo, até na morte, há uma lição, há um propósito a ser aprendido. O Eterno nos dá condições de entendermos todas as coisas. O Eterno nos dá condições de entender, de compreender os propósitos que Ele coloca nas nossas vidas. Porque você pode não entender naquele momento, mas você vai buscando a atuação da Ruach HaKodesh para que você possa entender. E hoje o Eterno nos traz verdadeiramente um propósito para a compreensão da vida de uma maneira mais macro. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mishlei, capítulo 4, verso 23. O livro de Provérbios, livro de Mishlei, feito por Shlomo HaMelech, o chamado Rei Salomão, ele é um livro riquíssimo, porque foi daquilo que o Eterno concedeu a Shlomo de mais importante que ele pedia para o Eterno. A sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as saídas da vida. Nós estamos hoje incumbidos, irmãos, de guardar o nosso coração. Você tem guardado o seu coração do mal? Você tem guardado o seu coração da aparência do mal? Você tem guardado o seu coração das mazelas? Você tem guardado o seu coração da malignidade, da injustiça contra um outro ser humano? Você tem guardado o seu coração daquilo que é mal aos olhos do Eterno? Você tem guardado o seu coração daquilo que não tem sido proveitoso para o Eterno? Você tem guardado o seu coração da desobediência aos mandamentos? Nós temos guardado os nossos corações para não pecar contra Hakadosh Baruch Hu? O que nós temos feito, irmãos? Nós temos nos vitimizado. O que mais o ser humano sabe fazer é se vitimizar. Um dos piores erros do ser humano é cometer um delito contra o Eterno, um erro contra o Eterno, e se vitimizar depois. Poxa vida, as pessoas elas não conseguem se responsabilizar pelos seus erros. Triste isso, irmãos. É uma das piores, é um dos piores temas que nós podemos nos deparar, é quando nós não reconhecemos a maneira que nós agimos, que nós erramos contra o nosso próximo, sempre imputando no próximo, nele, a responsabilidade. Isso é muito complicado, irmãos. Isso é um erro nefasto que nós cometemos. É sempre o próximo o errado, nunca somos nós.
Mensagem número 94, do dia 8/1, hoje, com o tema A Importância da Vida, parte 2, no texto do Rabat, que nós estamos fazendo uma análise, um texto muito oportuno, inclusive. Eu sou o guardião da minha vida. Quando o Eterno confere vida a uma pessoa, essa se torna o guardião que deve cuidar de seu dom da vida. De acordo com o judaísmo, não somos donos do nosso corpo e alma. E foi o que nós aprendemos, inclusive, dentro da Brit Hadashah, dentro do chamado Novo Testamento, que foi escrita por judeus. E a tecla que eu bato, o cristianismo não inventou nada, irmãos. O cristianismo se usurpou de conceitos que já existiam, chamando-os de seus. E que faz parte, dentro do, como nós colocamos, do conceito judaico-cristão. É nisso que o mundo ocidental está pautado. No conceito judaico-cristão de vida, que é esse conceito que Satanás, que Hasatan, quer destruir. Para que almas sejam tragadas para o lago de fogo. E a nossa função é nos preservarmos, tendo a plena consciência de que Yeshua é o Mashiach, e observarmos e nos espelharmos nas suas palavras, e também levarmos as suas palavras aos que estão cativos, isso é fundamental, para que a salvação dessas pessoas seja compreendida e para que a Ruach HaKodesh possa atuar na vida dessas pessoas. Nem somos livres para acabar com a vida quando desejamos. Vida e morte sempre foram e permanecerão sendo o reino do Eterno e do Tribunal Celestial. Portanto, se alguém tira a sua própria vida, que o Eterno não permita, ele é responsável pelo assassinato mesmo de si mesmo. Este ato é tão grave que a Torá proíbe definitivamente que aquele que cometeu suicídio seja enterrado em um cemitério judaico, ou seja, lamentado por sua família. Por quê? Porque a vida é um dom maravilhoso. Até o ato de pensar em suicídio já é terrível para o Eterno. Mas muitas pessoas pensam, muitas pessoas têm problemas. E hoje, irmãos, o Eterno nos chama para repensar as nossas vidas. Então, querem um conselho? Se é que eu posso dar um? Peçam perdão ao Eterno pelas vezes que você pensou em se matar. Peça perdão ao Eterno pelas vezes que você pensou em retirar a sua própria vida. Peça perdão ao Eterno pelos momentos que você pensou seriamente em fazer isso consigo mesmo. O que nós temos hoje a fazer, irmãos, na verdade, é voltar a nossa vida ao padrão da vontade de Hakadosh Baruch Hu. É isso que ele deseja. Que nós voltemos, que nós façamos teshuvah. Portanto, o Eterno, sendo muito tranquilo no que eu vou falar, eu não vou me esticar muito nesse subtema, porque eu sei que pode ser dolorido ou doloroso para algumas pessoas que já passaram por isso, que estão aqui nos assistindo, passaram por parentes assim, que cometeram este ato. O Eterno não aprova o suicídio. Ponto. Gerenciando dor e sofrimento. A Torá é tanto compaixão quanto compreensão. A Torá reconhece que há momentos em que uma pessoa doente está sofrendo terrivelmente. Nesses casos, existe um ponto da lei judaica que distingue entre ação e falta de ação. De acordo com a lei da Torá, todos os envolvidos nos cuidados com o paciente devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para preservar e prolongar a vida. Devem fazer tudo o que estiver ao alcance para preservar e prolongar a vida. No caso de doentes terminais, para os quais não há cura conhecida ou possível e que sentem extrema dor e desconforto, a Torá permite que se deixe a natureza seguir seu curso, mas jamais deixando de fornecer o quê? Comida,
água, oxigênio, pois seria o mesmo que cometer assassinato ou um suicídio. É aí que entra o tema que nós estávamos comentando sobre a eutanásia. Em qualquer situação, irmãos, é imperativo consultar um líder especializado nessa área da lei, antes de tomar qualquer tipo de decisão por si mesmo ou para a pessoa sobre os seus cuidados. Natural que nós estejamos lendo isso, não é verdade? Dúvidas, procure uma pessoa mais experiente. É natural que nós comentemos isso. O que nós desejamos, irmãos, para as pessoas é que elas possam ter uma vida segundo os padrões do Eterno. Provérbios 4:4, colocado por um dos nossos irmãos: retenha o seu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. A importância da vida, você vai prolongar a sua vida se você guardar os seus mandamentos, os mandamentos do Eterno. Mas quantos mandamentos, irmãos? Todos. Mas, irmão, eu tenho consciência do Shabat, mas a minha igreja, se você está no cristianismo, a minha igreja, o meu pastor diz que, irmãos, o que é mais importante, a palavra do teu pastor ou as palavras das Escrituras? Uma doutrina que foi criada, que resolveu tirar o Shabat? O que é mais importante para vós, irmãos? No que nós estamos envolvidos, em fazer a vontade de quem? De Hakadosh Baruch Hu ou do homem? Mas, irmão, eu tenho a minha tradição familiar. Todos os meus parentes eles vão ou me discriminar ou vão discutir comigo. Irmãos, a decisão que cabe a vós. Mas converse com as pessoas, mostre para as pessoas. As pessoas não são responsáveis pela tua herança na eternidade. As pessoas não são responsáveis pela tua salvação. Você é responsável pela tua própria salvação, pela tua própria herança para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Portanto, haja com idoneidade, haja com importância para a vida, porque é a tua vida que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. Então, o sistema ao qual essas pessoas pertencem, perdão, esse sistema vai dizer para você, não é bem assim, não capriche muito não, você não precisa fazer isso. Quando nós temos que ter zelo conosco mesmos, capricho sim com o cumprimento dos mandamentos, e as pessoas teimosamente dizem que não é necessário isso. É uma luta espiritual, irmãos. Isso é uma luta terrível que acontece dentro do seio do próprio lar. E muitas vezes, quem pode ser o seu pior inimigo espiritual, dentro do mundo espiritual, isso eu quero dizer, é o seu cônjuge, às vezes os seus filhos, que não entendem. Ora, como alguém pode proibir uma pessoa de guardar o mandamento? Como um cônjuge pode proibir um outro que está buscando o eterno? E os irmãos sabem que eu falo muito sobre isso. De que cônjuge não tem autoridade nenhuma de fazer você não cumprir um mandamento? Existe uma coisa chamada preceito sobre preceito. Cumprir o Shabat está acima da vontade do teu esposo e acima da vontade da tua esposa se ele ou ela não quiserem que você cumpra. E eu aqui me responsabilizo pelas minhas palavras. Bendito e exaltado seja o Elohim de Israel e das nações que nos deu o seu filho amado Yeshua HaMashiach, que também passou por esse tipo de problema e é narrado isso na Brit Hadashah. A importância da vida, a importância do cumprimento de mandamentos. Se os outros não vão entender isso, orem por estas pessoas. Conversem com essas pessoas. Mas ninguém tem a autoridade de impedir você de se elevar espiritualmente, principalmente quando o Eterno toca no teu coração. Por isso que muitos lares se desfazem.
Por isso que cônjuges que não têm compromisso com o eterno se revoltam contra o esposo ou contra a esposa, filhos se revoltam, pais se revoltam contra filhos quando os filhos buscam a presença do eterno, porque estão dando para si a importância da vida. E cumprir mandamentos, como foi colocado por uma irmã agora, eleva a nossa vida perante o eterno. Santo é o seu nome. E se eu estiver falando aqui alguma coisa errada, que o eterno me corrija hoje. Se o que eu estiver falando não estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, no cumprimento da Sagrada Torá, e na busca por um arrependimento, e se alguém tem autoridade para impedir alguém de cumprir mandamentos, que o eterno me mostre isso hoje. Porque não foi isso que Yeshua disse. Porque Yeshua mencionou que traria a espada, a discórdia, inclusive, entre membros da mesma família. Ou não foi isso que ele falou, irmãos? Ou eu estou enganado? Bendito e exaltado seja o nome do Eterno, que nos traz a correção. E o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o Eterno. Em cumprir os seus mandamentos. E a promessa que nós fizemos no altar também envolve isso. Ninguém pode ser penalizado por querer elevar a sua vida espiritual. Querem que eu dê exemplos? Vou dar um. Se um homem bebia dentro do seu casamento, falava palavrões, trazia os seus amigos em casa, e a esposa aprovava e gostava, se ele mudar de ideia porque o Eterno tocou no seu coração de que isso é desagradável, ele corrige isso na sua vida. E se a esposa achar ruim, ele não tem que fazer a vontade da esposa, ele tem que fazer a vontade do Eterno, porque isso é elevação espiritual para a sua vida, bendito seja o Eterno. Entende como essas coisas podem causar problemas, principalmente agora, no final dos tempos que nós estamos vivendo, irmãos. O que nós temos que fazer é cumprir mandamentos para a vida e não para a morte. O cumprimento daquilo que é vontade do Eterno para nós, independente do que as pessoas vão falar, independente dos problemas que isso possam acarretar. Então mude a sua vida hoje. Trabalhe em prol da sua vida. Mas, irmão, eu vou ficar sozinho. Fique. O apóstolo Paulo também ficou. Shaul HaShaliach também ficou sozinho. Pague o preço. Porque se você não for capaz de pagar o preço, você não é digno de entrar no Olam Rabá. Porque Yeshua disse que a porta ela é estreita. E as pessoas não sabem. Muitas das vezes, a maioria não sabe o que isso significa. Porque se soubesse, porque se as pessoas soubessem o que significa isso, eu falei já, acho que é a quarta vez que eu vou comentar, não cometeriam 20% dos pecados que elas cometem. Com medo, com temor de Hakadosh Baruch Hu, daquilo que pode acontecer para nós no dia do grande julgamento do Eterno, no dia do grande Sanhedrin do Eterno, que todos nós prestaremos contas. Só que as coisas não funcionam da maneira que nós queremos. As coisas funcionam da maneira que o Eterno já predeterminou, de acordo com aquilo que está marcado na sua Torá. É simples, somos nós que complicamos. E o texto termina sobre uma parte mais específica sobre a eutanásia, nós já comentamos sobre isso. Não é necessário comentar. Fizemos a leitura da parte mais importante do texto. Claro, no final ele vai falar sobre o ato ilícito que é cometer a eutanásia. Um ótimo texto, inclusive, dentro do site do Rabat, que defende a vida. Os judeus defendem a vida sempre, irmãos. Sempre. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Matitiahu, capítulo 7, verso 13. Obrigado ao irmão que nos ajudou nesse sentido. Baruch Hashem.
Mais um dia de reflexão, mais um dia que nós podemos rever as nossas vidas, mais um dia que nós vamos pedir perdão ao Eterno pelos nossos pecados, mais um dia de retificação, mais um dia de tikkun, mais um dia de correção para nós. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, espero que esta mensagem possa ter falado ao seu coração. Mensagem de 8/1 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema A Importância da Vida, em todos os sentidos. A vida é importante em todos os sentidos. A vida de um animal é importante, a vida de um ser humano é importante, quem quer que ele seja. A vida dos nossos entes queridos, nossos amados queridos é importante, a nossa vida é importante, a vida de um doente terminal continua sendo importante até que o Eterno o leve. E nós vamos continuar fornecendo e provendo vida para esta pessoa. Acompanhe os nossos trabalhos pelas redes sociais. Você pode nos encontrar no Instagram, nós estamos deixando os nossos endereços. Você pode também nos encontrar na Livraria Kedushá, também no Instagram, em @livrariakedushá. Você pode nos encontrar no Twitter com mensagens de reflexão todos os dias, mensagens diárias em @fabio73b. Você quer escrever um e-mail para nós? Por favor, escreva um e-mail, nós não respondemos aqui pelo chat. Então, se você tem interesse em fazer estudos, em esclarecimentos, e-mail fabio73b@gmail.com. Eu não posso responder por chat porque são muitas pessoas, a minha cabeça, a minha mente não funciona para tudo. Então eu preciso ter registros nos e-mails, aí eu vou lá no teu e-mail, respondo você, vamos conversando. Aqueles que querem começar a Teshuvá através do nosso trabalho, assistam o programa As Vozes da Teshuvá em vídeo. São 13 programas, e ouçam o nosso podcast desde a mensagem de abertura do dia 13/7. Eu acho que já é um material muito interessante, que as pessoas podem ter acesso. E um princípio da sabedoria é ouvir. Primeiro ouçam, depois queiram questionar. Sejam humildes para o aprendizado, algo que nós brasileiros temos um problema seríssimo no aprendizado. Se você deseja participar de um dos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram, também deixe escrito no seu e-mail, no meu e-mail, fabio73b@gmail.com. Aqueles que desejarem também fazer parte do serviço de Shabbat, mande-nos um e-mail para participar conosco aos sábados, das 10 ao meio-dia e das 14 às 17 via Skype, ok? Tenho certeza que pode abençoar a vida de cada um de vós. Serviço esse que é feito com reverência e com respeito ao Eterno. Inclusive, amanhã nós vamos conversar sobre isso também, mas eu já passo a informação agora. É Shabbat. Ninguém participa do serviço, não pode participar do serviço vestido de qualquer jeito ou na cama de pijama, com o cabelo destrambelhado, desculpa comentar assim, até me colocar na liberdade de colocar aos irmãos, porque é um serviço de Shabbat, nós temos que ter a devida reverência, mesmo fazendo um serviço virtual, mesmo fazendo um serviço nós estamos nas nossas casas, e eu vou pontuar isso amanhã para os irmãos, mas já estou pontuando agora, nosso trabalho é um trabalho sério, não é um trabalho feito de qualquer jeito. E não pode ser assim. Meus queridos, muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo pela participação de todos, aqueles que têm trabalhado, aliás, acompanhado esse trabalho, para o Hashem, por vossas vidas. Eu acho que nós encerramos essa semana de uma maneira muito especial, tratando também de um assunto idem, a importância da vida. A vida é importante, irmãos. A vida é importante em todos, mas em todos os sentidos. Vamos nos apegar à importância da vida. Vamos nos apegar no respeito ao próximo. Vamos nos apegar, em primeiro lugar, em respeitar o Eterno, amar o Eterno sobre todas as coisas. E assim, termos o nosso espelho no cumprimento da Torá e nas palavras e na atitude de Mashiach Yeshua. Muitíssimo obrigado. Que o Eterno vos abençoe desde já. Shabbat Shalom. Que
Que o Eterno abençoe e tenham todos uma excelente preparação para o Shabat. Deixem o seu like, por favor, no nosso canal. Deixem os vossos comentários. Repassem esse vídeo para outras pessoas que também desejam conhecer o nosso trabalho, conhecer também a Teshuvah. Agradeço também que o Eterno possa abençoar os demais trabalhos dos irmãos que batalham aqui também nas redes sociais, pessoas que têm também sido abençoadas. Algumas passam por problemas, né, passam por lutas, as lutas sempre estarão presentes, mas nós deixamos um abraço carinhoso a todos nossos irmãos, Nemias Gomes, o irmão Samuel Benini, o irmão Marlon Ricardo, nosso irmão Felipe Cunha, também o nosso irmão Fernando Bartolomeu do canal Catuve. Abraços também para o pessoal do Teshuvah Total, disseminam muito bem as parashiot, e também um grande abraço para os irmãos do Torá em Porções. Isso é muito importante, né, deixarmos aí as considerações, porque são pessoas que fazem trabalhos de importância dentro da internet. São essas pessoas apenas que eu menciono, que nós temos um conhecimento do trabalho que é feito com responsabilidade, com idoneidade, ainda que haja diferenças, né? Ainda que possam haver, e as diferenças elas acontecem, eu sou uma pessoa que respeito as diferenças, né? E espero também que os irmãos que foram mencionados por mim também sejam pessoas que respeitem as diferenças. E, em geral, eles respeitam, isso é muito importante. Um grande abraço, meus irmãos. Eu encontro a todos vós novamente, assim o Eterno permitir, ou amanhã no serviço do nosso Shabat, alguns irmãos em serviço privado pelo Skype, ou nós nos encontramos novamente em mais uma mensagem na próxima segunda-feira. Shalom, Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.